sobre o futuro, o que é que está acontecendo aí. Tanta mudança, né? Passamos aí por muitas mudanças na gestão, na saúde, politicamente, em todos os sítios do mundo, né? O mundo está passando por uma transformação, inclusive digital, online, várias novas possibilidades. E o fisioterapeuta que trabalha na unidade de terapia intensiva, eu nasci na UTI, tá, gente? Eu tive minha formação, eu gosto de falar isso, tá? Estágio de mais de 1.000 horas extracurriculares na UTI, um monte de curso na terapia intensiva. E eu acho que, acima de qualquer coisa, é uma grande escola para o fisioterapeuta, inclusive para mudança de carreira depois. Eu acho que a terapia intensiva, a fisioterapia respiratória, a fisioterapia hospitalar, não desmerecendo as outras áreas, claro que não, mas é uma grande escola para um pensamento crítico e para as oportunidades que eu tive. Eu acho que eu tenho esse reflexo aí. Sei o que é uma escala de plantão, sei o que é trabalhar na noite do Réveillon, do Natal, no feriado da Semana Santa, sei o que é não conseguir trocar. Eu sei de tudo isso, assim. Então, eu vivi isso por 10 anos, eu sei exatamente do que a gente fala. E hoje, já no lado de cá, da gestão, né, já passei por coordenação, por supervisão, por hospital, em vários setores. Eu acho que hoje, do lado de cá, da educação, da empresa, da professora, do ensino, realmente eu consigo ver muita coisa. Eu fiz muita coisa lá atrás em entrevista que eu não faria hoje, não, porque eu sei que eu ia ficar. Eu sei hoje, nossa, aquela entrevista, aquela seleção, eu sei porque que eu não fiquei. Mas vamos lá, Tami, vamos lá que o público aí é todo seu e hoje a discussão vai ser bem legal, eu tenho certeza. Vou trazer só polêmica, só bomba para você hoje, Nossa, hein? tô até com medo, hein? Nada. Tô com medo agora. Não, tô brincando. Então, a ideia, né, Lu, é que, assim, eu recebo muitas mensagens, recebi até essa semana de 2 pessoas falando assim, poxa, eu fiz um LinkedIn, eu acho que eu fiz tudo, fiz outros recursos e ainda assim não consigo. Então, eu vejo que a gente vem de um cenário que vários colegas até entraram na UTI por demanda, porque fecharam suas clínicas, seus consultórios, só que a pandemia, graças a Deus, está melhorando e o mercado de trabalho está cobrando, né, um pouco mais. Então, a primeira pergunta que eu trouxe para ti é: o que você vê hoje, dentro da sua experiência, como o maior obstáculo de contratação? Aquele que já é um não, assim, ó, bem dada. Pronto. O maior obstáculo de contratação é não ter uma formação técnica. A gente tem que. Tem coisas que a gente tem que separar. Eu sou, assim, uma pessoa que fala muito de soft skill, de competência atitudinal. Eu falo muito disso. E isso é realmente importantíssimo. Mas ninguém vai contratar uma pessoa para trabalhar numa UTI ou para trabalhar em um hospital se não tiver uma formação técnica adequada. Então, assim, antes da soft skill, para a entrada, antes da atitude, antes do comportamento, tem a formação técnica. Eu tenho que saber fazer o que a responsabilidade, as habilidades de um fisioterapeuta para trabalhar no hospital. Quais são? Aí vocês têm que se perguntar, faz a lista. Quais são as responsabilidades de um fisioterapeuta para trabalhar numa unidade de terapia intensiva? Ah, ele tem que saber fazer uma avaliação de um paciente crítico, internado em unidade de terapia intensiva. Ele tem que saber ventilação não invasiva. Ele tem que saber ventilação mecânica. Ele tem que saber... Aí vem, atuar em equipe, com certeza. Se comunicar, com certeza. Escrita de prontuário, com certeza. Mas antes vem a capacitação técnica. Então, a gente não pode... todas as vezes que a gente discute sobre soft skills, eu trago isso. A atitude, o comportamento é importante. A gente vai falar um pouquinho dessas habilidades aqui. São essenciais, inclusive para você se manter. Mas a porta de entrada é a competência técnica. Não tem outro caminho. Principalmente para quem está saindo da graduação, para quem está recém-formado. Vai ter que aprender. Vai ter que ter o conhecimento da ventilação mecânica, vai ter que ter o conhecimento do paciente crítico, vai ter que ter o conhecimento da avaliação desse paciente e também vai ter que trabalhar em equipe, se comunicar bem. Mas a porta de entrada é a competência técnica. Não tem dúvida. Não tem jeito. Eu acho que você deve ver muito mais isso na prática do que eu presencialmente, né, com os alunos, eu só vejo virtualmente.
Mas eu sinto que hoje existe uma coisa de terceirizar a responsabilidade. Eu recebi assim uma mensagem, você vai até rir. Ah, meu professor não me ensinou tanto na graduação, ele não gostava da área. Essa terceirização da responsabilidade do conhecimento, né? E olha que hoje tem virtual, a gente tem isso aqui, né, Lu? Nem existia. Eu Não segurava o existe. gaito no braço porque não tinha outra opção a não ser o livro, né? O que você acha dessa terceirização de culpar a vaga, culpar a faculdade, culpar a pós, né? Dessa questão do conhecimento mesmo. Bom, queridos colegas, vamos sair do lugar de vítimas e ir para o lugar, né, de protagonistas. Não existe, essa vitimização, ela não pega. Ela não vai te dar oportunidade de emprego, ela não vai te dar sorte, ela não vai fazer você se comunicar melhor, não vai trazer network para você. Então, vamos sair desse lugar de vítima. Mas, primeiro, reconheça. Eu tive uma má formação. Eu estudei pouco, fisioterapia. Eu quero trabalhar no hospital, não tem, mas na época eu estudei pouco. Agora está surgindo a oportunidade e eu não sei. Isso serve para qualquer área. Então, eu tive uma má formação, tem uma parte da responsabilidade que pode sim estar no ensino de má qualidade, mas a responsabilidade volta para você de novo, porque se você percebeu que ensina de má qualidade e continua na instituição, isso está com você. Então, pode estar uma parte, mas é uma parte, vamos considerar, né, que é uma parte, é um 30, 40%. E você estava onde? Tá, eu não tive, eu passei, eu escuto muito isso. Nós somos a turma da pandemia. Aí tem 3 anos que as pessoas estão com esse discurso. A gente já está em 2023. Certo, turma da pandemia. A gente não teve um estágio de terapia intensiva. O que você fez depois, turma da pandemia? Um pouquinho antes e durante. O que você estava fazendo? Porque teve um monte de gente que estava procurando curso online, que estava vendo possibilidades para sair, que ficou estudando para residência, que ficou estudando para fazer um curso mais aprofundado, para aprender. A gente tem que reconhecer que estava todo mundo naquele lugar. Estava todo mundo naquele momento, naquele lugar. A diferença está no que Luciana fez, no que Tamires fez, do que Laís, que entrou aqui agora, fez, no que Luiz entrou aqui agora fez, e no que a pessoa está se colocando lá como vítima fez. Todo mundo foi vítima da pandemia. Todo mundo estava nesse lugar. Então, assim, enquanto estudante, primeiro tirem esse peso das costas de vocês. Eu falo isso, né? Que turma da pandemia, pelo amor de Deus, tira esse negócio das suas costas. Você é a turma que passou pela pandemia, que sobreviveu, que vai jogar duro depois. Você é essa pessoa. Buscar a formação técnica é essencial. Eu voltei para a formação técnica. Você viu que eu rodei e voltei para a formação técnica. Buscar a capacitação é essencial. Então, assim, tira esse obstáculo da frente. Faça o que você pode fazer. Saia desse lugar de vítima. Assuma o que deu errado. Assuma o que não foi do jeito que era para ser. E vá atrás do desenvolvimento dessa competência. Então, acho que fazer essa análise, ter uma conversa consigo mesmo, esse autoconhecimento, né? Nas pequenas coisas. Sai desse lugar da queixa, esse lugar da pandemia, esse lugar do não tive estágio, esse lugar do professor foi ruim, da faculdade que não prestou, e vá para o lugar do que eu vou fazer para desenvolver isso. Quais são as estratégias que a partir de hoje eu vou fazer, vou agir, colocar em prática, mudar meus hábitos, inclusive o que eu falo, para desenvolver essa competência. É esse o lugar que a gente tem que ir, se a gente quer uma progressão de carreira, se a gente quer oportunidade no mercado de trabalho. Então, eu falo uma coisa também, eu falo, às vezes as pessoas ficam assim, ninguém quer por perto gente negativa, poliqueixosa, que traz um monte de problema e não traz solução nenhuma. Porque não são essas pessoas que fazem o mundo do trabalho, o mercado de trabalho rodar, a economia girar, a criatividade mudar, surgir. Não são essas pessoas que trazem as soluções. Então, acho que reconhecer é importantíssimo. A gente tem que reconhecer. Não teve isso, não teve aquilo, pronto, reconheci. E agora eu vou fazer o que com isso? Parta a partir de agora, que a partir de agora ele é muito importante. É por aí, não sei se eu te respondi. Com certeza. Já embalou em outra que é até engraçado que uma vez também me mandaram assim, né? Que é engraçado, eu brinco na internet, porque a gente, você principalmente, todo mundo que tem o WhatsApp e o Instagram
de perfil, acaba recebendo, né, as mensagens. Daí mandaram assim, mas pra você sempre foi fácil ventilação mecânica. Você fala, então é fácil. Daí eu pensei, caramba, pelo menos 300 horas que eu estudei do assunto, deve ter sido fácil mesmo, né? Eu estudava até na praia. Eu levava o meu caderno na faculdade até na praia para estudar. Eu falava, deve ter sido fácil mesmo, né? Todo mundo nasce com a mesma condição socioeconômica, com a mesma faculdade. Então, eu acho que você respondeu aí muito claramente isso. Exatamente, assim. Eu não tive caminho fácil. Eu reconheço que eu tive. Eu estudei em escolas particulares. Eu tinha uma família que estimulava o estudo. Eu tive uma base muito melhor do que a média. E isso, com certeza, me coloca num lugar de saída muito melhor. Eu reconheço. Mas eu também conheço um monte de gente que estava no mesmo lugar de saída que eu e não conseguia ir para frente. Aí são outras coisas. Aí tem a ver com atitude, tem a ver com desenvolvimento de competência, mas tem a ver com estudo. Até hoje eu estudo, gente. Assim, a carreira ela não é construída da noite para o dia, né? A gente não vai. Esse desenvolvimento ele leva tempo, ele exige sim. As relações interpessoais têm muito a ver com o estudo, com a competência, né? Onde é que você está circulando? Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Elas estão com essa mentalidade para crescer, para desenvolver, para ir atrás, ou elas estão com essa mentalidade, eu fui vítima da faculdade, eu fui vítima do professor, eu fui vítima do estágio, eu fui vítima da pandemia. Então, vai curar a vítima que está aí dentro de você e vamos buscar agora mais conhecimento, mais desenvolvimento de competência para sair desse lugar. Né? Eu acho que é isso. E quando a gente fica nesse ecossistema do conhecimento, é impressionante como as coisas começam a surgir. Porque a gente vai ter que fazer o movimento para acontecer. Vai ter que partir de você que está ali, né, assistindo. E conversando com a gente também. Eu acho que entra até uma outra pergunta que veio na caixinha de pergunta. Uma pessoa mandou assim, eu tenho insegurança de não me sentir capaz de atender. Você acha que, então, para a pessoa se sentir capaz de atender dentro da UTI, volta primeiro no conhecimento técnico? Volta no conhecimento técnico. A segurança, ela tem total relação com o conhecimento. Né? Obviamente, que a gente fica mais seguro quando a gente tem mais conhecimento. Então, e a gente está falando de uma habilidade muito técnica. Trabalhar em UTI tem a ver, sim, com habilidade muito técnica. Então, assim, se você tem mais conhecimento, especialmente ventilação mecânica, em outras áreas também, se você tem mais competências, desenvolve mais habilidades, procure estar sempre se atualizando, é claro que você vai se sentir mais seguro, inclusive para propor. E eu gostaria de dizer que isso não tem necessariamente relação com experiência, longo período trabalhando na terapia intensiva, porque tem gente que parou no tempo. Tem gente que parou no tempo no hospital, que parou no tempo na UTI e não consegue desenvolver outras coisas, e não consegue crescer na profissão, e não consegue mudar. Isso tem tudo a ver com conhecimento. Então, o conhecimento ele é alimentado continuamente. Ele é alimentado quando você vai para um evento, quando você estuda, quando você lê um livro, quando você lê um artigo, quando você faz um curso. Sabe? Eu olho, as pessoas falam, se você... Um outro dia desse alguém me perguntou, se você precisasse ou quisesse voltar a trabalhar na terapia intensiva, você voltava? Claro. Se eu precisar, eu vou. Claro que eu vou dar plantão. Por que não, gente? Agora eu vou precisar estudar. Eu vou precisar fazer, inclusive, o teu curso para reciclar. Porque tá tudo diferente. Eu sei o beabá da ventilação, mas eu não... Até eu percebo a linguagem diferente, eu percebo os indicadores diferentes. Os aparelhos, a tecnologia evoluiu muito. O uso, por exemplo, de ultrassom cinesiológica, beira de leito, um monte de coisa. Eu ia ter que estudar um monte de coisa. Eu não ia saber usar um eletroestimulador exatamente com que e para quê. As diretrizes e protocolos. Eu tinha que voltar 2 passos para trás para estudar. Claro que eu ia ter mais facilidade, porque eu já vivi isso. Então, aquele ambiente não é desconfortável para mim. Mas eu ia ter que voltar para estudar, para poder me atualizar, para trabalhar. Eu não gosto de entregar pouco, eu gosto de entregar com valor para o paciente, eu gosto de entregar com responsabilidade, eu gosto de entregar com competência. Então, com certeza, se hoje eu voltasse, as pessoas já me perguntaram isso, eu estou respondendo em público, eu ia precisar voltar a estudar. Eu ia matricular no teu curso, eu ia matricular em outros cursos, eu ia fazer curso com o Daniel, que passou aqui agora, que faz de ultrassom cinesiológica, eu ia ter que fazer curso com o Eugênio para saber eletroestimulador, eu ia ter que
reaprender um monte de coisa, voltar para a linguagem, voltar para os eventos. Eu participo dos eventos, mas meu foco é totalmente na gestão. Totalmente na gestão do desenvolvimento de pessoas. Então, eu ia ter que voltar 2 passos para trás para poder voltar a trabalhar. Porque, sim, aí eu volto a falar, competência técnica é essencial. É um lugar que exige muita habilidade técnica. Não tem jeito, né? Até para Não. discutir com a equipe, você ser valorizado. Eu lembro que durante o aprimoramento, eu queria muito discutir, né, o caso. Eu queria ir lá e falar, eu acho isso, isso, isso e aquilo. E a gente sabe que não é a realidade, né, de alguns colegas com médicos e tudo mais. Eu via que a principal porta de entrada era a ventilação. Então, né, sempre olhavam assim com aquela carinha de mais novo que às vezes a gente tem, mas quando falava do assunto, falava, não, é isso, 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 é o que você falou, as coisas vão crescendo, né, vão te Bom, trilhando para outros lados. com certeza. Elas vão Agora, e a gente tem que acompanhar. Vai, pode mandar. vamos lá, vamos pensar assim, ó. A gente teve, então, excesso de vagas, né? Que as vagas ainda existem por conta da pandemia. Então, se um hospital normalmente contratava 80, a gente teve um período de um hospital que contratava 200. Realmente porque a população esperava. Então, entrou todo mundo, né? Até colegas do pedia, saiu muita gente, e agora quem tá nem trabalhou na pandemia tá nesse meio do caminho, nem foi nem voltou, né? Que alguns foram, alguns voltaram. Diz assim: eu não consigo nem encontrar o processo seletivo. Nossa, eu vejo uma vaga que a Tabata divulga tão boa, mas essa vaga nem aparece para mim. Por que você acha que essa oportunidade que existe nem aparece para a pessoa? Você não está sabendo primeiro, você não está sabendo procurar, né? Eu acho que tem várias coisas aí, tem vários caminhos importantes. Um é se relacionar com as pessoas, com os gestores, com os colegas, né? E isso começa bem lá atrás, né? Isso começa na faculdade. Aí a gente começa a falar de soft skill, da importância. Então, ela começa o relacionamento interpessoal, a comunicação, participar das atividades, dos eventos. E aí algumas pessoas, mas é pago, não sei, mas tem um monte de coisa gratuita, por que você não está participando? Você tem que se manter ativo. A outra coisa, o beabá. O beabá é olhar para o seu próprio currículo. O que está faltando no seu currículo? Então, o que está faltando ali? Porque, está faltando experiência. Experiência você vai ter com o tempo. Todo mundo passa por isso. Todo mundo é recém-formado um dia. A gente sai da faculdade sem experiência. Tudo bem, você não fez antes. Você não fez curso, você não fez estágio, você não buscou capacitação. Então, vai fazer agora. Olha de novo lá para as tuas competências, para as tuas habilidades. Volta um passo para trás. Olha o que não foi feito para poder desenvolver. Está em tempo. Claro que está em tempo. Está em tempo sempre. A gente sempre tem essa possibilidade, vai partir da gente. Agora também olhar ao redor, sabe? Eu acho que a gente já conversou sobre isso. Essa busca no lugar certo. Onde é que você está buscando? Né? Será que você está no site certo, nas plataformas certas? Porque não é só o contato. Está entrando nos sites dos hospitais, das redes de saúde? Está verificando se tem vaga? Porque eu, às vezes, estou lá no LinkedIn direto e aparece lá 10 vagas para não sei o quê, estamos contratando não sei o quê. Então, assim, essa pessoa não está encontrando a vaga, me parece que tem um descompasso. Tem algumas regiões do país que vão ter mais vaga e outras menos. Claro, isso é populacional. Isso é populacional. Mas o que importa mesmo é o networking. O que importa mesmo é o que indica. Então, vai atrás de quem indica, meu amigo. Vai fazer o curso com quem indica, vai fazer um currículo com quem indica, vai conhecer quem indica. Porque do lado de cá, eu vi gestores que demitiram, mas que tiveram dificuldade para ficar com pessoas capacitadas. Olha isso. Então, tem alguma coisa que está descompassada. Porque se tem gente procurando, mas tem gente que está procurando para contratar e também não acha, tem alguma coisa que pode estar descompassada. Então, esse descompasso, ele é real. Ele tem a ver com formação. Tem a ver com formação técnica, tem a ver com formação na graduação, tem a ver com os cursos que você faz, com as capacitações que você faz, mas tem muito a ver com network. Tem muito a ver com estar presente. Se você se esconder atrás do seu computador em casa, ninguém vai te encontrar. Então, assim, essa busca ativa também é importante. Tem que ter LinkedIn? Tem.
que tem que colocar no LinkedIn? Gente, tem curso só para fazer currículo no LinkedIn. Oh, é verdade. Tem que ter Instagram? Tem. Ah, mas eu posso misturar o pessoal com o profissional? Eu sempre indico que separe, principalmente para quem está começando. Porque essa habilidade você vai desenvolver com o tempo. Então, as pessoas que contratam vão te buscar nas redes, ponto. Elas podem gostar ou não do que elas vão ver. Então, na dúvida, ninguém agrada todo mundo. Deixa teu Instagram pessoal fechado e abre um profissional, certo? Vamos ter esse cuidado. E no profissional, segue as regrinhas de marketing, cuidado com a exposição de pacientes, cuidado com o que você está fazendo, que está todo mundo olhando. Cuidado com seus protestos, com suas manifestações, profissionais principalmente. Muito cuidado. Você está começando? Aquilo ali é vitrine. Então tá, eu acho que tem uma coisa relacionada à busca inadequada da vaga, eu acho que tem uma coisa relacionada a não saber se posicionar profissionalmente, eu acho, abordagem profissional. Gente, eu já contratei pessoas assim, ó. A pessoa me mandou pessoas assim, bem, com bastante currículo e tal, mas eu não sabia que a pessoa estava querendo ser contratada, entrar em determinada coisa. Mandar, ó, tô disponível, tô te mandando o meu currículo, quero atuar em tal coisa. Se você achar que vale a pena, nossa, que legal. Não é que eu não tinha pensado nisso, nessa possibilidade de desenvolver esse projeto, vou chamar para conversar. E desenvolvendo os projetos e começando. Isso acontece, é real. Mas você vai ter que saber se comunicar, vai ter que fazer seu currículo, vai entender quais são as suas competências e o que é que você está propondo, tá? E aparecer, sim, é necessário, se comunicar é necessário, porque a vida vai sinalizando pra gente, né? E essas coisas vão rodando, vão acontecendo. Mas eu não sei se eu dei as dicas certas, mas eu diria, atualize suas redes sociais, cuidado com o perfil nas redes, cuidado com como você aparece. Os gestores vão olhar suas redes sociais, sim, isso é importante. Vá nos sites dos hospitais, busca ativa no LinkedIn para buscar as vagas, se necessário, olha lá o currículo, vê o que está faltando, né? E faz uma coisa mais estratégica com aquele currículo para mostrar o que você sabe fazer melhor. Tem oportunidades de estágios, de residência, de cursos. Então, eu acho que se você não está no meio, se você não buscar esse desenvolvimento de competência, vai ser difícil. Vai ser difícil. E ainda é bem contraditório para mim, porque quando os gestores falam, eles falam, eu ouço muito isso. E às vezes eles conseguem até contratar o técnico, mas aí eles têm problema com a atitudinal. Mas para começar é técnico sim, tá? É técnico. E tem algumas, as pessoas dizem que querem trabalhar, viu, Tami? Mas às vezes elas não estão dispostas a ir para determinadas regiões, cidades, a dar o plantão no fim de semana, a chegar às 7 da manhã. Então tem responsabilidades nos hospitais que são muito fechadas. E a gente vai ter que começar assim, todo mundo começou assim. É isso. Eu comecei assim. Foi assim. É isso. Era trabalhando de noite, no Réveillon, no Natal, fim de semana, dia santo, feriado. Foi assim. Eu acho legal você falar, porque, igual vai, né, comentei com você, vai ter o evento agora dia 30. Às vezes Sim. eu até acho engraçado, porque quando você, a gente estava, né, estudando, não tinha isso. E daí o evento, igual quando a gente faz o negócio do terapia com gestão, tem 3 aulas. A pessoa aparece na metade da aula e na metade do evento já me pede o certificado. Ou me manda só assim, vai ter certificado? Então, como se o conhecimento não te levasse a nenhum lugar. E o evento nem acabou, como que eu vou emitir? Inclusive, eu parei de emitir certificado gratuito, porque eu acho que a UTI é um lugar muito responsável. Você tem uma responsabilidade muito grande. Não é mais o momento da gente mentir que a gente sabe ventilação mecânica, que a gente acha que sabe porque só entende um pedacinho do problema. É muito difícil isso, né? A gente está lidando com a vida de outra pessoa. Então, até Mesmo. os certificados, eu falo, mas a gente está no meio do evento, igual agora, vai ser do dia 30 ao dia 5. É até dia 5, igual você falou, se dedica, né, por um determinado tempo. Eu acho que você comentou bastante isso da vaga. Às vezes também leva o primeiro não e acha que vai ser só sim, né? E, olha, eu com 2 alunos na semana passada do Simplificando para ver isso. Não, Tamiris, eu não tô achando a vaga. Eu falei, então vamos abrir junto.
Eu achei uma vaga, Lu, dia 30/12, do Sírio-Libanês. Dia 30/12, um dia antes do Ano Novo, a RH postou lá no vagas.com. Dia 30, o Sírio, e eu nem tô falando, né, quem não é de São Paulo, a gente tá falando de um dos principais centros, né, a nível Brasil, mas que todo fisioterapeuta de começo quer trabalhar dia 30/12. E a Beneficência também postou dia 24/12. Eu falei, então acho que esse RH tá trabalhando, porque a vaga, e não era vaga temporária, era vaga fixa, certinha. Então, ó, Os pergunta comentários boa. são ótimos. O que você diz sobre saber ventilação mecânica, mas não é só ligar ou montar o circuito? Inclusive, montar o circuito não é competência do fisioterapeuta, gente. Não O mesmo. fisioterapeuta que monta circuito, ou... Nossa, a gente até fala às vezes demais. Né? Eu vi esses dias no Instagram uma pessoa, como foi o meu plantão hoje? Empurrando o ventilador e montando no leito do lado. E jogando tubo, né? Que agora virou um pouco de moda. Do lixo, não sei se você já viu isso. Que é tipo Não. trend. Joga tubo Nossa. menos paciente entubado. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada? Porque não é nem competência do fisioterapeuta montar o circuito. Por que o pessoal está se preocupando em montar o circuito e não está preocupado em gráfico, em assincronia, em fazer o paciente melhorar? Daí eu falei, não, igual você falou, tem alguma... Ou eu estou tendo uma divergência. É Muito... porque provavelmente, aí, Tânia, assim, quando você vai para a competência mais complexa, você vai ganhar mais, vai se diferenciar. Então, se você sabe mais, se você se diferencia, e você já está falando de um pensamento um pouco mais crítico, mais complexo, de entregar valor no que você faz, fazer mais do que o beabá, do que a mediocridade. Então, quando você sai da linha da mediocridade, quando você entrega mais valor para o serviço e você vai ser observado. É claro que você vai subir, é claro que você vai para as melhores oportunidades, porque você vai sair da linha da mediocridade. E é assim mesmo, tá? É a linha da mediocridade. Tem gente que vai ficar aqui, tem gente que vai ficar abaixo, tem gente que vai subir. Quem é que sobe? Quem estuda mais, quem tem mais competência, quem consegue pensar de uma forma mais complexa, quem dá conta do que você está falando. Se você não sabe interpretar um gráfico, se você não sabe fazer a leitura do que foi ofertado para aquele paciente, do que melhorou em termos de capacidade respiratória, falando de forma bem simples, capacidade respiratória, funcional, do que foi entregue para ele e no que aquilo vai repercutir, por exemplo, para diminuir a quantidade de dias que ele ficou internado, no que aquilo vai repercutir para melhorar a força muscular respiratória dele, a força muscular para ele sair do ventilador, para ele sair da terapia intensiva, para ele sair do hospital. Se você ainda não entendeu isso, você está na linha da mediocridade. Então, assim, porque numa linha de pensamento mais complexo, você vai interpretar isso, porque você já está pensando em indicador. Você tem indicador de resultado funcional. Provavelmente a escrita no prontuário é melhor. Provavelmente você discute melhor com uma equipe, porque você estudou um pouquinho mais, sua competência está avançada. Você vai sair do lugar da linha de baixo. Então, assim, a gente precisa saber onde é que a gente está, para saber onde é que a gente quer chegar. As pessoas ficam nessa de querer, eu quero resultado financeiro, eu quero ganhar mais, eu quero sair disso. Não, eu quero estudar. Mas elas querem ganhar um certificado participando de meia aula. Então, assim, elas não querem ler, elas não querem se atualizar. Dá trabalho, gente. Para chegar no nível que eu cheguei, deu trabalho pra caramba. Dá ainda. E a responsabilidade fica maior. Porque na hora que a gente vai falar, que a gente tem que ter embasamento. Dá trabalho. Então, eu vejo muita gente dizendo assim, mesmo discussão da clínica e do consultório, né? Eu quero ganhar pelo menos 10 mil. Eu disse assim, tá, você vai ganhar. Mas você precisa saber isso. Não vai dar só para entregar isso aqui e ganhar isso aqui. Então, assim, tem que ter essa consciência. Estudar, desenvolver competência. E não adianta ser por slide, nem adianta ser meia aula. Porque vai dar. Vai ter que investir um pouco mais, estudar um pouco mais, se aprofundar. Vai conseguir. Quem é bom, desenvolve e sai da linha. Aí tem outra coisa. Assim, a gente nem falou das soft skills. A gente nem entrou nelas ainda. Porque elas também vão contar. Porque tem aquele profissional super técnico, mas que não consegue se comunicar com ninguém. Então, isso também existe.
não consegue fazer uma relação interpessoal, não consegue conversar com a equipe, né? E tem aqueles poderosos chefinhos, que eu chamo assim, os poderosos chefinhos, são aquelas pessoas que se formaram tem pouco tempo, acham que tem muito conhecimento, mas na hora do desenvolvimento, que você vai aprofundar, que você não sabe. Então, a gente tem que tentar se avaliar um pouco melhor para saber que nível que eu estou de competência, de desenvolvimento de habilidade, de conhecimento, onde eu quero chegar, o que eu preciso para chegar lá. Eu acho que a partida é essa. A partida é uma autoanálise da gestão da própria carreira mesmo. A partir daí você consegue, mas tem que desenrolar. E volto, sai do lugar da vítima. Porque esse lugar de vítima, eu não quero vítima perto de mim. Vítima profissional, tá, gente? Lógico, né? Essa pessoa do negacionista. Ai, porque o mundo tá contra mim. Né? Ai, porque eu não consigo. Ai, porque isso. Ai, porque... Certo. Vamos lá. Por que você acha que você não consegue? Por que tá tudo errado? Vamos partir para o certo agora para as coisas começarem a desenrolar. Eu acho que é por aí. Tô falando pra caramba hoje, então. Agora eu vou entrar na parte que eu mais gosto, hein? Tenho certeza. Então, fui lá, conheci, desenvolvi essa habilidade, que é desenvolver uma habilidade de achar uma vaga. Gastei com muito carinho, igual eu falo para os alunos, né? Que todo mundo gasta tempo na internet. Então, vamos supor que os alunos gastaram muito carinho, fizeram um currículo sensacional e você chamou. Então, eu vou lá, eu vou para sua entrevista. Lu me chamou, eu, Tamires, como fisioterapeuta. Cheguei na entrevista. O que na conversa, né, no processo já seletivo com o gestor, é um erro assim que você faz de primeira, que parece que seu ouvido já nem escuta mais o resto. Qual é a primeira, assim, ó? Você fala, isso aqui nem quero conectando. Tá, vamos lá, vamos falar algumas coisas, mas antes de chegar na entrevista, eu vou dar algumas recomendações. Recomendação número 1. Busque o site do lugar que você vai. Então, assim, eu vou trabalhar no Hospital Fisiointensiva do Brasil. Né? Acabei de inventar. Vou lá no site www.fisiointensivadobrasilhospital.com.br. Vou olhar. Que hospital é esse? Quem trabalha lá? Quais são os determinantes estratégicos do hospital? Missão, visão, valores. Quais são as reportagens que estão lá? Quem é que eles estão buscando? O que eles discutem? Depois eu vou nas redes sociais do hospital. Olha, eu estou fazendo o contrário. Eu estou fazendo o que os recrutadores fazem, né? Antes de entrevistar as pessoas. Vai lá, entra nas redes do hospital, vê o que eles estão fazendo, o que eles estão desenvolvendo. Os valores de vocês têm que se encontrar. Porque isso vai ser observado na entrevista. Bom, o erro número 1 é colocar no currículo o que você não tem. Sempre a verdade, nada mais que a verdade. Se está ali, você vai ter que saber falar sobre aquilo. As pessoas erram muito também na competência. Ai, eu sou comunicativa, ética, discreta, perfeita, maravilhosa, sensacional. Beleza? Mas sabe o que eu vou te perguntar? Aqui está dizendo que você tem habilidade de liderança. Me diga, na sua vida aí, pessoal, profissional, onde você se viu como líder? Então, assim, tá. Vou dar um exemplo. Aqui está dizendo que você botou lá, tomada de decisão, flexibilidade. Tem gente que bota flexibilidade. Você está dizendo aqui que uma das skills que você, uma das competências que você se considera muito flexível. Me diga em que situação você viu essa flexibilidade em você. Aí eu vou dizer, sempre pergunta que não quer calar. Eu vou dar um exemplo, tá? De flexibilidade, liderança, o que vocês podem falar e onde vocês podem buscar isso. Mas você vai ter que ter vivido. Mas tem uma coisa que as pessoas... Eu queria que você falasse sua principal qualidade e seu principal defeito. Aí a qualidade é sempre lá, maravilhosa, líder, flexível, comunicativa, faz boa relação interpessoal, é ética, é perfeita a qualidade. Ok, desde que você consiga comprovar isso quando você vai falar sobre isso. Já vou chegar lá. E o defeito, eu sou muito perfeccionista. Ah, é? E por que isso é defeito? Ai, porque eu sou minuciosa. E por que isso é defeito? Ah, porque eu me cobro muito. E por que isso é defeito? Porque eu vou querer chegar
Por quê? Porque até você me dizer um real defeito seu. Então, assim, pensem antes de ir, sabe? Pensem antes de falar. Vamos lá, vamos dar um exemplo de cada coisa. Eu sei tomar decisão, certo? E porque eu participei de um grupo de pesquisa na faculdade. E eu fiquei como líder do grupo de pesquisa, líder aluna, líder acadêmica. Então, a gente tinha que organizar a agenda, a gente tinha que definir quem ia apresentar cada semana, a gente tinha que discutir em grupo para definir as prioridades das apresentações, porque tinha gente que ia defender o TCC, tinha gente que já estava no mestrado, tinha gente que estava no doutorado. Perfeita a sua resposta. Eu tenho uma habilidade de liderança. Me diga quando é que você se sentiu líder. Na faculdade, eu fui responsável pela organização da festa de formatura. Eu tive que mediar conflito. Todo mundo brigava, vinham para mim para tomar decisão. Aí eu fiz uma coisa que foi muito legal. A gente semanalmente se reunia e discutia os principais problemas e levava depois para a turma para todo mundo votar e chegar a um resultado. Isso é uma resposta. Eu sou muito flexível. O que você está dizendo que você não... porque eu entrei na faculdade com certeza que eu ia querer fisioterapia e ortopedia. E aí eu percebi que as outras áreas também eram muito interessantes. Eu comecei a gostar da pediatria, da orto, da neuro. Aí eu comecei a achar também que eu estava gostando de coisa demais. Mas quando eu estava no estágio, eu fiquei com a cabeça bem aberta e bem disposta a aprender tudo. E minha maior dificuldade, aí você pode ser bem sincero, minha maior dificuldade era no estágio de pediatria, porque eu tinha muita resistência, eu tinha medo de trabalhar ali. E eu fui conversar com a professora, eu me coloquei à disposição, eu me juntei com um colega que sabia mais. A gente faz isso com todo gente. É só lembrar dessas situações reais, não inventadas, reais, que você viveu. Então, pensa um pouquinho antes da entrevista, pensa um pouquinho antes de participar, pensa um pouquinho antes da ação, do falar. Você vai conseguir chegar. Então, aqui também serve para gestor. Então, o que hoje, se você for para o lado de cá, o que os gestores estão procurando? Como é que eu chego na competência? Bom, já tem programas, a tecnologia está aí para isso. Já tem alguns programas, eu posso citar alguns depois, mas tem alguns programas que de recrutamento que eles já têm uma entrevista mínima. Então, na hora que a pessoa vai ser recrutada, já faz uma entrevista mínima e aquelas perguntas já identificam algumas competências atitudinais, algumas soft skills. E aí eu posso listar, é tudo tecnologia. Então eu listo lá o que eu quero, o programa já me dá. Mas eu não tenho essa tecnologia toda. Mas você pode fazer isso com algo. A gente até disponibilizou um roteiro. Só que você vai ter que ter tempo e disponibilidade para fazer. Vontade para fazer, porque você vai acertar melhor na contratação. Você vai acertar porque você vai parar para pensar o profissional que você quer com você. Porque eu estou conversando com o gestor. Mas agora eu estou conversando com a pessoa que vai para a entrevista. A pessoa que vai para a entrevista. Dá uma olhada antes procura saber da empresa, de colegas que trabalham lá, de pessoas que trabalham lá, olha no site, olha nas redes sociais. Então, tem uma visão geral da empresa. Cuidado com o engessamento de ideias. Eu ouvi falar que a coordenadora Tamires é muito ruim. Que ela pega no pé, que ela... Cuidado com isso. Quem é que está falando isso? Né? Então, que perfil é esse? Eu já vejo um perfil aí bem antiético. Eu já tenho cuidado quando uma pessoa já vem para mim com impressões muito negativas de outros sem ter cuidado com as palavras. Para mim isso é muito importante. Ética para mim é fundamental. Então, assim, isso já me incomoda. Já fico... A não ser que tenha muita intimidade. Quando você tem muita intimidade, a gente tem normalmente uma conversa muito franca. Tudo isso é importante. Então, buscar os valores da empresa, buscar o site, buscar as redes sociais, identificar o que se aproxima. E depois, se você colocou lá no currículo, aquele negocinho lá das competências, flexibilidade, comunicação, liderança, sei lá o que, organização, responsabilidade, eu vou te perguntar. Eu vou buscar isso em você. Então, você diz, eu tenho muita responsabilidade. Eu vou perguntar, você pode me dizer como foi sua rotina de estágio? O que você chama de responsabilidade? Porque o que você chama de responsabilidade? Eu posso estar chamando de dever, de obrigação. Então, a sua responsabilidade maior é com o quê? Qual é a resposta que eu estou procurando? Com o paciente. Seu compromisso é com a faculdade, com o paciente, sabe? É com o serviço de saúde, é com quem? Esses detalhes, eles são muito importantes. E a gente, obviamente, que a gente olha isso
Eu já participei de um monte de processo seletivo, assim. Aí eu posso falar dos grandes erros, né? Que você perguntou e eu não falei muito, assim. O tal do perfeccionismo é irritante. Porque é uma falta de, primeiro, de vocabulário, é uma falta de... Para de repetir. Quando a pessoa falar é perfeccionista, eu vou até o fígado para ela me dizer por quê. Que ele é um defeito. Porque eu quero entender porque é um defeito, né? Agora, se a pessoa fala, eu sou muito falante, falo demais, e às vezes eu tenho dificuldade de escutar e eu estou trabalhando isso em mim, gostei dessa pessoa. Foi sincera, falou a verdade, trouxe, né, um defeito. Às vezes eu procrastino. Eu também. O ócio pode até ser necessário. Mas eu vejo isso como um defeito em mim, aí eu me desconecto, aí eu volto, eu tenho que fazer um esforço maior para ficar ali, sabe? Então traz a verdade para a mesa, porque a verdade ela é muito importante. E atenção para o que vocês colocam no currículo de vocês. Porque se muito você bom coloca... em Sou muito bom em ventilação mecânica. O que você faria? Eu Com ia quem fazer um falar? teste, uma competência técnica. Se a pessoa fala, se eu não tenho tempo de verificar a habilidade técnica, eu vou colocar uma simulação. E a gente tem simulador de ventilação mecânica, gente. Isso é facílimo de fazer. Você entra lá, faz uma simulação de um caso e bate para resolver. Isso é facílimo de fazer. Eu vou dar um gráfico bem complicado para poder ver se você é bom mesmo. Eu sou muito bom nisso, certo? Por que você está dizendo que você é bom nisso? Porque eu estudei, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu vou fazer uma pergunta para ir no fígado para ver se a pessoa é boa mesmo. E a outra coisa, eu posso fazer uma simulação. Eu posso entrar lá, tá bom. Agora a gente vai fazer um teste para ver, para vocês resolverem aqui. Nossa, vai para o simulador, joga um teste lá. Tá aí uma dica, gestores de hospital, usem os simuladores de ventilação mecânica para fazer os testes, né? Que para vocês não terem tanta surpresa, porque é um investimento muito grande, sabe? Por isso que muitas vezes as pessoas preferem contratar já pessoas que fizeram residência ou estágios, ou olham mesmo os cursos e vai conferir se está tudo lá, a carga horária, o certificado, que é um investimento enorme você contratar e depois não dar certo e voltar atrás. É bem caro para as instituições fazer esse investimento. Tanto que muitas estão investindo em capacitar as pessoas. Pagam para elas fazerem cursos, pagam para elas se capacitarem, né? Sim. Porque é caro capacitar pessoas. Então, assim, esse movimento também de pagar para capacitação é um movimento muito real. Então, a gente que tem empresa sabe disso, né? Você precisa capacitar quem está lá e investir nos profissionais, inclusive para eles desenvolverem novas competências, porque eles já estão ali naquele meio. E para a gente é importante tudo isso. Então, acho que eu falei, né? Vou falar de uma forma resumida, mas primeiro busquem a instituição, busquem as redes sociais, busquem os sites. Vejam lá quais são os valores da instituição, a missão, a visão, onde é que essa empresa quer chegar, o que ela está participando, que tipo de compromisso social essa empresa tem. Verifica se tem a ver com os seus valores também. Eu acho que isso é muito importante, né? Existe esse encontro, né? Porque esse encontro é importante, eu trabalhar num lugar em que eu me encontro com aquilo ali. A outra coisa, antes de ir para a entrevista, se prepara um pouquinho. Olha para o seu currículo, analisa cada coisa que você colocou ali e lembra do que não está ali, o currículo oculto. Porque às vezes eu estou indo para uma entrevista de terapia intensiva e eu esqueci que eu fiz um estágio na comunidade. Só que o estágio na comunidade, ele me fez, por exemplo, entrar na casa do paciente, viver situações de complexidade com a família, desenvolver a habilidade de comunicação, porque o professor não estava na hora, eu tive que me virar sozinho. Então, que competências eu desenvolvi em cada situação dessa? O que eu estou levando de habilidade? Isso valoriza a formação de vocês. Isso valoriza o que vocês fizeram enquanto estudantes e o que vocês vão fazer enquanto profissionais. A gente tem que aprender a se valorizar, ter mais consciência da complexidade que é se formar fisioterapeuta, que é exercer a fisioterapia na casa, no domicílio das pessoas, nos hospitais, nas clínicas, nos consultórios, o tanto de valor que a gente entrega. Eu acho que a gente ainda não tem essa consciência. Saber o valor, né? Aí a gente vai para a saúde baseada em valor mesmo.
que eu entrego, como é que eu estou entregando, a importância disso e o impacto disso na vida das pessoas. Né? E eu acho que quando a gente chegar nessa fórmula aí, vai ser super importante. Tami, eu estou falando hoje, estou mais empolgada. O pessoal achou que era só colocado. Eu acho que a pandemia veio para mudar mais uma coisa que já estava mudando muito, né? Eu Com acho certeza. que, bom, ainda mais que entrou muita gente que realmente, numa urgência, né? Quando a gente fala numa situação pandêmica, é uma situação urgente. Entrou. E Para os gestores foi difícil. foi difícil, imagino. E hoje é legal você falar isso, porque eu divulgo muitas vagas, né, normalmente. E eu escuto muito assim, mas sei lá, alguém te enviou. Mas é porque é em São Paulo. Mas é porque é isso. Então, assim, a ideia que eu tive, né, nesse aquecimento do evento, que começa no dia 30, é falar assim, gente, existe vários steps, vários passos para trás. Se você não identifica o passo lá atrás, como você vai se posicionar um pouquinho na frente? Então, eu trouxe várias perguntas que mandaram, você respondeu todas. Conhecimento. Anota o que você não sabe, né? Mandaram. Eu acho que conhecimento me trava. Que bom, talvez seja só o conhecimento no primeiro momento, porque isso se resolve. Insegurança. E eu acho que legal que durante todo esse tempo que você conversou, Lu, em nenhum momento você falou idade, transferência diária. Então, poxa, tenho alunos que eram do Pilates e hoje trabalham na UTI e desempenham papéis muito melhores e às vezes nem sabem o que está fazendo lá. Então, não é troca de área na fisioterapia, não é idade, não é falta de experiência, não é esses nãos que a gente coloca, os culpados, né? Esses culpados que a gente fica se sabotando o tempo todo. Impressionante. Impressionante a autossabotagem. Falar isso, né? Acho que todo mundo se sabota, só a diferença é como você reage, né? Então, até sobre a residência, eu fiquei super feliz, né, que aumentou o valor, tá 4.106, muito mais do que o fisioterapeuta ganha. E daí você vai ler o edital da residência, pelo menos falando de terapia intensiva, o primeiro tópico é ventilação, já te desqualifica se você não mais do que a faculdade te deu. E daí escuta assim, mas a residência só tem 3 vagas. Claro que só tem 3 vagas. Um bom hospital vai te exigir muito. Primeiro, você só precisa de uma, né? Minha mãe, que é concurseira, sempre falou isso. Não, você só precisa de uma vaga. Para de querer precisa de uma. E assim, poxa, existem o legal da residência, por exemplo, para quem não tem uma condição financeira de fazer uma boa pós, é no Brasil todo. Você pode ir numa cidade menor do sul, uma cidade próxima a Salvador, uma cidade próxima a São Paulo, existe centro de saúde, existe residência. A gente só não quer pagar o preço de ir atrás do conhecimento que vai exigir. Para você receber uma bolsa, por exemplo, de R$ 4.000, exige muito mais do que quem não está seguindo esse caminho. Perfeito. Então, eu até foi legal você falar do LinkedIn, porque nessa mesma semana vieram 3 mensagens falando, né? Mas não aparece para mim. Eu falei, então revisa. Revisa que tem erro no... mas tem erro no caminho. Tem erro no caminho. Tem erro no caminho. Né? Tem mesmo. Eu acho que é isso. Parece para mim, gente. Parece pra mim. Um monte, várias vezes eu reposto e tudo. O meu endereço Parece no Vale, fiquei até chocada. Porque eu tava olhando lá, minha última vez que eu mexi foi 2017, atualizou meu endereço sozinho. Eu falei, que danada essa... Só não atualizou meu estado civil, o resto, meu endereço que eu nunca nem divulguei novo, né, 2 anos, tá lá. Eu falei, mas não era esse endereço na época que eu cadastrei, mas tecnologia, né? Seu sinal de localização conecta a várias coisas. E tá lá meu endereço novo. Eu falei, meu Deus do céu, não é que as coisas se conectam mesmo? Com certeza. O algoritmo vai fazer isso. Porque, observe bem, o que é o algoritmo? Ele vai responder ao seu comportamento. Então, como é que está seu comportamento nas redes, no YouTube, no Google, no Instagram, no LinkedIn? Ele vai responder ao seu comportamento. Então, se você é uma pessoa que está buscando conhecimento, que está buscando, ele vai responder ao seu comportamento, ele vai te direcionar para isso. É
isso. E o que... Não, eu estou só envolvida em política agora. Eu quero saber da política do país. Então, o algoritmo vai responder a isso. Vai te botar isso o tempo todo. É assim. Então, assim, às vezes a gente fica num discurso, né? Ah, mas não está aparecendo isso, não estou vendo aqui. A gente tem que analisar, eu falo de novo, para de se auto-sabotar, sai do lugar de vítima e vai analisar o que você precisa mudar ao redor para as coisas começarem a acontecer. Provavelmente está acontecendo alguma coisa aí que você não está fazendo um movimento. Então, sai um pouquinho desse lugar e parte para a ação. Vamos fazer um movimento para a ação. Esse movimento é muito importante. Agora, também eu não queria terminar a live sem ler as 10 top soft skills para 2023. Só vou ler, posso? Vamos lá, tá aqui na minha frente, Claro. no computador. Escutem, prestem atenção. Bora lá. Comunicação, relacionamento com o cliente, pode ler relacionamento com o paciente. Planejamento, tá dentro da organização. Gestão de tempo, então parem de procrastinar. Gerenciamento de projetos. Para a gente pode passar pelos nossos pequenos projetos, nossos pacientes, os nossos prontuários, um plano de tratamento. Pensamento analítico, ó a complexidade do pensamento, do conhecimento. Porque para você pensar e analisar, você tem que saber um pouco mais. Adequação às normas de compliance, e aí entra mais na gestão empresarial mesmo, mas para a gente isso pode ser transcrito como ética, boas práticas profissionais. Trabalho independente, ou seja, fazer o mínimo só não serve mais, entregar o mínimo. Então, você tem que estudar, você tem que fazer seu trabalho, você tem que entregar um pouco mais. Relacionamento interpessoal, não vou nem comunicar. Para mim, isso é trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, a vida inteira isso vai contar muito. Flexibilidade. As coisas vão se transformar, elas vão mudar, vão acontecer, quer a gente queira, quer não, e a gente vai ter que ir se adaptando e mudando. Eu posso mudar para me adequar, mas também posso mudar o que está ao meu redor para transformar aquele ambiente ali. Então, eu acho que está tudo bem conectado. E é isso, gente. É para qualquer área, em qualquer situação. A gente tem que estar de olho no que está acontecendo de uma forma geral, para a gente se adaptar e para ter melhores resultados na nossa carreira, né? Como fisioterapeuta. E vem muita coisa diferente por aí e a gente vai ter que se preparar. E a preparação, ela começa pela competência técnica, sim. É pelo conhecimento. Eu falei que essa live ia ser de milhões, ninguém acredita. Nossa, se eu tivesse... Ô, Tam, eu não tô vendo os milhões caindo aqui, né? Olha, se tivesse um papo com a Luciana aqui, quando eu tava ainda estudante, meu Deus, eu acho que eu teria ganhado aí 1 ano e meio de vida, assim, só pra... assim... Ó, comentários legais. Eduardo, um abraço para você. A gente conversa direto. Então, e tá assistindo. Agora aqui do meu perfil esclarecedor. Obrigado pelo conteúdo. A nós físicos que estamos caminhando para... Falei que quem perdeu hoje, perdeu. Porque foi muito ouro, entregue o ouro muito rico aqui, né? Com o tempo da Lu com a gente. Pode. Ô, Lu, posso até fazer uma provocação agora, só do meu lado aqui, que é a Semana Fisioterapeuta de UTI. Por que eu pensei muito em trazer esse tema antes? Porque na primeira aula, eu vou trazer bastante. Quantos fisioterapeutas se formam agora? Qual é a realidade de número de hospitais no Brasil? Qual a realidade de vagas? Então, a ideia era já vir com essas objeções, né, que a gente fala isso no mundo da internet, um pouco quebrados, porque senão quando você vê esses números, você vai falar, nossa, mas se está se formando 30 mil e só tem, até já olhei em São Paulo, 800 hospitais. Se você está se formando 30 mil e tem 800 hospitais, eu nunca vou conseguir. Opa, né? Sempre vai formar mais gente, sempre vai ter isso, né? As coisas estão sempre mudando. Então, a ideia, assim, para o número, né, que vai vir aí no dia 30, mais estimular do que assustar, né? A ideia, eu acho que é essa, porque é tão triste, né? Você recebe as vagas, eu recebo, e quem tá precisando, quem tá sonhando em trabalho na UTI, não tá recebendo. Eu acho que isso dói, né? Para você ver uma vaga ou ver alguém levando um não, assim, por falta de competência, de habilidades, de conhecimentos. Fala, poxa, não precisava
ter, né, ter ganhado esse não. Dói na gente também, né? Ver esse outro lado. Então, olha, foi ouro, hein? Acho que tem tanto comentário aqui pra cima que a gente nem conseguiu indo lendo. A gente não conseguiu ler tudo, mas obrigada aí pelos comentários. Alguém colocou uma pergunta aqui, ó. Dicas de como começar a estudar ventilação mecânica. Para você também. Primeira coisa, acompanhe os conteúdos, né? Eu já postei. E olha que meu Instagram foi hackeado. Meu Instagram de quase 20 mil seguidores foi hackeado. Eu tinha mais de 300 horas de conteúdo gratuito. Isso nem é um conteúdo que está dentro do curso, que é o Simplificando a Ventilação Mecânica. Se dentro do curso tem a mais, imagina aqui, né? Então, poxa, se no gratuito já tem conteúdo, não tem desculpa hoje para não entender. Só que para entender ventilação, você precisa ir para trás. Querer já arrasar, chegar no gráfico, você vai só se iludir. Tem que ir para trás para você construir um caminho. Mas, poxa, só aqui no perfil, acho que tem. No novo perfil, acho que já deve ter pelo menos umas 50 horas de conteúdo. Mas participa do evento, começa no dia 30, que é a semana do terapeuta de UTI. Depois clica aqui no meu perfil, que é um evento gratuito. Então, é um bom caminho, né? A ideia do evento é ser um caminho para um resultado final. E eu sempre falo isso, assim, a pessoa pode dizer, mas eu não tenho dinheiro para pagar o curso agora, eu não posso fazer um curso, eu não posso... Vai lendo, vai estudando, vai acompanhando. Eu acho que esse é o movimento mesmo, né? Esse é o movimento do aprendizado. E quando você conseguir se organizar, a organização financeira faz parte das competências atitudinais para a gente alcançar as coisas. Então, assim, quando se fala um pouco mais sobre gestão financeira, a gente vê isso claramente. Tem gente que não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Claro que às vezes começar muito difícil, já vem com dívida, estava pagando faculdade, enfim, é uma série de coisas. Mas quando a gente muda essa visão, eu vou me organizar para o conhecimento. Conhecimento é a única coisa, gente, que a gente entrega e continua com a gente. Eu acho que isso alimenta muito quem vive nesse meio da educação. É um combustível muito forte. E a outra coisa é que fica com você. E assim, quando você falou, deu o exemplo de Pilates, foi muito claro para mim. A pessoa que vem do Pilates, ela vem de uma organização estrutural, ela vem de uma organização para atendimento, ela já traz habilidades ali. E o contrário também, quando vai de um lugar para outro. A gente sempre leva. Quando a gente muda de carreira, a gente leva a nossa essência como fisioterapeuta. Né? Eu, na gestão, eu trago a estrutura de pensamento o tempo inteiro. A forma estruturada, a forma de organizar, né? É um diagnóstico. O que é gestão, né? A gente faz o quê? Faz uma análise diagnóstica, faz projetos, organiza, acompanha e depois vê o resultado. É praticamente a gestão de um atendimento do paciente. Então, as coisas estão conectadas. Eu acho que é por aí. Né, Tami? Eu acho que é isso. Participem do evento, né? Eu sempre estimulo que os alunos, principalmente, ex-alunos e pessoas que querem trabalhar na área, busquem esses movimentos, busquem esses eventos e valorizem, né? Participem. A gente sempre vai estar tendo coisas novas a trocar, aprender. Conhecer pessoas é muito importante. Hoje eu estou aqui em Salvador, semestre que vem eu estou em São Paulo, no final do ano eu estou no Rio Grande do Sul, e aí? Né? Esse network vai me ajudar nessa mobilidade de trabalho. E as fronteiras, elas foram muito quebradas, assim, tem muitas possibilidades. Eu acho que é desenvolver a competência e conhecimento traz, sim, resultado, inclusive financeiro. Talvez o principal, conhecimento traz resultado financeiro no tempo do caminho. A complexidade do conhecimento vai te trazer mais ganho financeiro e mais resultado. É isso aí. Conhecimento e disciplina. Falamos, hein, Lu? Nossa, se deixar a gente fica por mais umas 3, 4 horas, fala a verdade. Vai ficar até meia-noite. Hoje é live até meia-noite. É muito bom. Eu te agradeço muito, muito seu tempo, né? Conseguir falar. Eu acho que ouvir com a sua propriedade traz muita riqueza, né? Espero que vocês conheçam. Quem não conhecia, é difícil não conhecer ela hoje, né? Como ela disse, ela tá cada mês rodando aí num pedacinho do Brasil. Já tá até de saco cheio dos voos, né? Muitos voos, muitas viagens, mas isso significa uma trajetória de trabalho, né? Então, todos os pedacinhos do Brasil estão te chamando. Então, acompanhe o trabalho. A Lu fala muito sobre soft skills, né? Acho que
das coisas que você mais gosta de falar. Então, acompanhe, porque 2023 exige isso, não tem como fugir. Isso mesmo. Vamos lá. É desenvolver competência, foco no conhecimento, foco no desenvolvimento de novas habilidades, disciplina, se organizem que vai dar certo. É isso. Sempre falo isso. Afastem os negativos. Lu, brigadão, viu? Se você conseguir salvar a live, que eu acho que vai aparecer para salvar pelo Tá. seu. Vou E aí, salvar. Tá bom. obrigado mesmo pela palestra. Vamos aproveitar e deixar esse conteúdo salvo. Vou colocar no YouTube para quem não assistiu, quem quiser rever essas dicas de ouro também. Porque as vagas estão aí, né? Cabe a gente agora agarrar ou não. Tá aí. Com você ou sem você, elas estão sendo preenchidas. Então, esperamos que seja com você nesse ano de 2023. É isso aí. Um Um ótimo beijo. ano para todo mundo e desenvolvam competências, treinem novas habilidades, que é isso que vai trazer essa sensação de plenitude, de felicidade, novas oportunidades. Tá no conhecimento, pode ter certeza. Então é isso. Investe no conhecimento, aposta no conhecimento que ele vai fazer você feliz. Tá atrasado no conhecimento, já se inscreve aí no evento que começa dia 30. Isso. Um Participem do beijo. evento. Beijo, beijo, Obrigado, Lu. Cristianinha, Um Eduardo, todo mundo que beijo. mandou beijo, mandou tchauzinho aí, gente. Tchau, obrigada. Uhum.